Sejam bem-vindos à nossa terceira e última aula da disciplina Gestão de Estoques. Nesse nosso último encontro, nós vamos falar a respeito da organização do almoxarifado. Nós vamos falar a respeito de layout, nós vamos falar também a respeito de sustentabilidade, reciclagem, vamos falar também a respeito de desperdício. Que esses três últimos assuntos aí são bem interessantes, que são assuntos hoje em dia que as empresas estão buscando aí minimizar muito a questão aí do desperdício e estão se preocupando muito mais com a questão da sustentabilidade. Então vamos lá. Organizar um almoxarifado, organizar um armazém, organizar um depósito não é tarefa fácil. A gente sabe que existem aí diversas maneiras de se organizar determinadas mercadorias, determinados tipos de mercadoria. Então, a maneira como é organizado determinado espaço físico influencia muito a questão aí do desperdício, influencia a questão dos custos, influencia também a questão aí do lucro da empresa. Então, nós vamos ver aí a questão da importância do layout. Vocês lembram que é layout? Acredito que vocês já tenham visto aí em encontros anteriores, né? Que é a disposição física de equipamentos, de máquinas, inclusive até de pessoas. Então, o layout é a maneira como a mercadoria, como os processos, como as máquinas, os equipamentos estão distribuídos dentro da organização. Então, nós vamos falar aqui bastante dessa questão aí da maneira de se organizar um almoxarifado, né? Da maneira de se organizar um determinado depósito e como é importante isso para as organizações, como isso facilita a vida das organizações, a maneira como o almoxarifado está disposto. Então, é tão bom quando a gente chega em uma empresa que você vê que está tudo organizado por cor, está tudo organizado por tamanho, está tudo organizado por tipo de mercadoria. Quando a gente chega no supermercado, como é que é a disposição física do supermercado? Determinados itens encontram-se agrupados, encontram-se juntos naquela mesma seção. Então, você vai para a seção de leite, ali naquela prateleira encontram-se diversas marcas, diversos tipos de leite, dos mais variados tipos possíveis. Então, estão todos organizados, estão todos alocados no mesmo lugar. Assim, funciona com as organizações, né? Mercadorias do mesmo tipo devem ser alocadas no mesmo local, em locais bem próximos. Mercadorias de outro tipo devem ser alocadas em locais diferentes. Então, nós vamos estudar nessa unidade aí, essa questão aí da organização. Então, vamos lá. Organização e operacionalização do almoxarifado. A operacionalização de um almoxarifado é diretamente afetada pelo layout. Então, como eu já falei, o layout ele influencia de sobremaneira as organizações. A maneira como é disposto as mercadorias, influencia bastante em tudo, na questão da comunicação, na questão da movimentação. Então, o layout ele influencia todo o processo produtivo. Ele pode facilitar ou dificultar a movimentação. Ele pode facilitar ou dificultar aí, a realização do processo produtivo. As operações podem ser favorecidas se as disposições forem adequadas. Então, muitas vezes é só modificar, mudar uma máquina de um determinado lugar e aquilo ali já fez toda a diferença. Já modificou o processo produtivo, já facilitou, né? Já houve já minimizou-se os desperdícios. Então, tudo isso aí influencia de sobremaneira a organização, como é organizado, facilita a movimentação, porque dentro de um determinado armazém é necessário que haja uma facilidade, né, de locomoção. É necessário que haja espaços livres para a locomoção dos carrinhos, para a locomoção das empilhadeiras. Então, é interessante que as coisas sejam organizadas, cada coisa em seu lugar, inclusive para a localização. Existem empresas que têm armazéns enormes. E aí, até você localizar, existem empresas em que os armazéns são divididos por ruas, rua A, B, C, D, de tão grande que o armazém é. Então, você imagina, se não for organizado, para você encontrar determinada mercadoria num armazém enorme, por exemplo. Então, tem que haver aí uma determinada organização prévia, um planejamento para que saia aí tudo da maneira adequada. Então, vamos lá. A escolha da localização dos materiais também é afetada por alguns fatores. A questão das características das mercadorias, né? Mercadorias que são mais pesadas devem se localizar
na parte de baixo, nas prateleiras. Mercadorias que são consideradas mais leves devem se localizar na parte de cima. Mercadorias que têm uma saída maior, né? Elas devem se localizar mais próximas aos clientes. Mercadorias que têm uma saída menor, elas devem se localizar mais distantes, digamos assim. Então, existem aí diversas regras de localização de materiais. Muitas vezes, quando a gente chega em algumas farmácias, alguns supermercados, às vezes o principal ele está localizado mais longe, né? Ali é só questão de localização. É para fazer com que o cliente, muitas vezes, percorra todo o espaço do supermercado, da farmácia, quando o principal que ele quer está lá no final. Então, é uma maneira, uma jogada que as empresas utilizam para fazer com que o consumidor circule por toda a loja. Muitas vezes ele vai atrás de um remédio e nessas farmácias mais modernas, o remédio está lá no balcão, lá no final. Então, ele tem que passar por toda a farmácia até ele encontrar o balcão lá no final com o farmacêutico. Ele vai atrás de um remédio, mas ele passa por shampoo, ele passa por desodorante, chocolate, enfim, uma série de coisas. Quando ele vai chegar lá no final, ele já tem se distraído aí com um monte de coisa. Muitas vezes ele não estava nem precisando, mas ele lembrou que estava precisando, né? Foi despertado o desejo, aí a lembrança dele com aquele produto. Então, para você ver como a logística, ela trabalha aí diversos aspectos, inclusive até desperta, né, trabalhar até a questão do marketing. Consegue, de acordo com a localização, a organização, ela consegue despertar alguns sentidos, inclusive no cliente, né? Que ele não estava com esse desejo e a localização, a organização conseguiu despertar esse desejo no cliente. Então, vamos lá. Eu falei para vocês, no nosso segundo encontro, eu falei para vocês a respeito da questão do inventário. Vocês com certeza já ouviram falar essa palavra inventário, né? O que significa inventário? Né? Inventário nada mais é do que um levantamento que é feito do estoque. E qual a importância de se fazer um inventário? É necessário fazer um inventário todo dia, semanalmente, mensalmente? De quanto em quanto tempo é necessário que a empresa faça um levantamento de toda a mercadoria que ela possui dentro daquele almoxarifado, dentro daquele depósito, dentro daquele armazém? O inventário, ele tem que ser feito regularmente pelas empresas. As empresas precisam saber o que tem dentro do armazém. Elas precisam saber a quantidade, ela precisa saber em que situação aquela mercadoria está. Então, por isso que é feito o inventário, é feito um levantamento de tudo que a empresa tem. Tem empresas que fazem contagens, inventários diariamente. Depende da necessidade da empresa. Tem empresa que não, faz uma vez por mês, né? Depende da necessidade da empresa. Mas é interessante que a empresa faça de maneira regular, que ela regularmente esteja contando aquela mercadoria, aquele material, inclusive até para questão de própria segurança dela, né? Muitas vezes pode sumir uma mercadoria, então para a própria segurança da empresa, ela precisa fazer esse inventário regularmente. Então, como é que se faz o inventário? Aqui no nosso slide, vem falando algumas dicas de como a gente deve fazer, como as empresas fazem o inventário. Utilizar menores unidades de armazenagem favorece a operação. Então, nunca utilizar unidades grandes, caixas grandes. Quanto menor você puder dividir a unidade, melhor vai ser para você fazer o inventário. Melhor vai ser, inclusive, visualmente para a empresa, para o funcionário conseguir contar quantas embalagens tem dentro daquela determinada caixa. Porque o inventário ele tem que ser feito não com base em achar que ali tem determinada quantidade. Tem que se ter certeza de que ali tem determinada quantidade. Caixas que são fechadas, lacradas, que você consegue visualizar, elas são contadas mais facilmente. O uso de informações na caixa também, tipo quantidade, custo de aquisição, período de validade, tudo isso aí também auxilia bastante a questão aí do inventário, né? Vamos entrar agora, pessoal, na parte que eu falei para vocês, a questão dos materiais, né? Dos equipamentos necessários para a movimentação de materiais. Como vocês sabem,
Existem algumas mercadorias que são, obviamente, umas mais pesadas, umas mais leves do que as outras. E como fazer para que haja uma movimentação adequada desses equipamentos, desses materiais? Então, com certeza, vocês já viram por aí empilhadeira, vocês já viram por aí, já ouviram falar de pallets, já viram carrinhos se movimentando dentro de supermercado, dentro de armazém, enfim, supermercado a gente costuma ver muito, né? Principalmente em comércio, em supermercados que vendem atacado. A gente costuma ver muito aquela movimentação de material constante, né? Inclusive, às vezes, até enquanto o cliente está lá uma determinada, um carrinho se movimentando. Então, a gente costuma ver bastante isso aí. Então, nos slides, a gente pode ver alguns desses equipamentos aí. A gente tem no primeiro modelo aí, o modelo de uma esteira que eu coloquei para vocês. No material tem e aqui no slide também. Essas esteiras aí obviamente, para movimentação de um ponto a outro aí da mercadoria, do produto. Então, elas podem ser móveis ou elas podem ser fixas. As fixas, obviamente, elas conseguem suportar uma quantidade maior de peso, né, do que as esteiras móveis. Então, elas são utilizadas justamente para movimentar, né? A esteira vai levando o produto, inclusive em linhas de produção, a esteira também é utilizada. A esteira vai levando o produto, né, enquanto ali acontece o processo produtivo. Vai sendo levada a mercadoria até ela se tornar um produto acabado. No próximo slide, vocês podem ver a foto aí de um modelo de pallet. Pallet, ele pode ser feito de diversos materiais, mas a maioria dos pallets são feitos de madeira, né? Os pallets, eles são feitos para colocar mercadorias de maneira empilhada. Então, em vez de você levar uma única caixa, você empilha várias caixas nos pallets. Então, ele é feito para que haja aí o empilhamento de materiais, um sobre o outro. Então, isso aí facilita muito os pallets, né? Os pallets aí foram uma criação que, de certa forma, revolucionou a movimentação de equipamentos. Por quê? Eles se tornaram bastante úteis. Então, grande maioria das empresas que trabalham com movimentação de materiais possuem pallets, né? Porque aí facilita a empilhadeira chegar aí no pallet para fazer o carregamento. No próximo slide vamos falar justamente aí das empilhadeiras, né? Que a gente vê muito também. Eu tenho dois tipos aí. Essa empilhadeira fixa e essa outra empilhadeira aí móvel, né? Que elas conseguem aí carregar de 500 a 1.000 quilos de produto aí, pode ser os diversos tipos de produto. Então, elas vieram para facilitar. Então, um homem não consegue carregar essa quantidade de peso, 500, 1.000 quilos, mas a empilhadeira consegue. Então, ela, de certa forma, facilita aí o trabalho aí do homem, né? Leva de um ponto a outro com facilidade imensa. Só tem que se ter cuidado a questão da segurança, né? Que nos slides também me falando um pouco disso. Sempre que a gente vê uma empilhadeira ou se movimentando por aí, tem que se ter muito cuidado, porque uma empilhadeira dessa daí ela é bastante pesada. E já acontecem alguns acidentes, né? Por conta dessa questão aí da própria empilhadeira, do próprio peso e também desses garfos que ela possui para fazer o levantamento da mercadoria. No próximo slide, a gente vai ver o carrinho aí, né, que também é utilizado. Esse carrinho aí é manual, ele também suporta uma quantidade grande de peso, mas ele é manual, o próprio homem consegue levar, ele é para auxiliar também aí a movimentação de mercadorias, a movimentação dentro da empresa, né? Então, são esses aí os principais, eu coloquei as fotos aí para vocês, dos mais utilizados nas organizações. Esses daí são os que a gente mais vê. A gente sempre vê os pallets, a gente sempre vê as empilhadeiras, a gente sempre vê os carrinhos, né? Então, são os mais utilizados. Voltando à questão da segurança, né? Tem que se ter uma atenção toda especial com relação à segurança dentro dos armazéns, dentro dos depósitos. Por quê? Qualquer pessoa que vá manusear uma grande quantidade de peso, ela tem que ter um conhecimento prévio, ela tem que ter um conhecimento específico. Por quê? Determinadas cargas são perigosas, são muito pesadas, podem escorregar. Existem cargas que têm uma probabilidade maior, né, de queda do que outras. Então, é necessário que haja uma segurança dentro
dos armazéns, dentro dos depósitos. Aí a questão dos EPIs, né? Do equipamento de proteção individual e dos EPCs, dos equipamentos de proteção coletiva. Então, tudo isso aí é interessante. Vocês, como futuros técnicos em logística, vão trabalhar dentro dos armazéns, dentro dos depósitos, e vocês vão ver a exigência com relação à questão da segurança, a questão do uso do capacete, a questão do uso da bota. Então, tudo isso aí é proteção individual, né, para o funcionário, para o colaborador. Então, é interessante, é importante e eu friso a questão aí da segurança nas operações, nas movimentações. Bom, para a gente encerrar, eu vou falar um pouco a respeito da sustentabilidade e do desperdício, que é um assunto aí que está bastante em voga, vem sendo discutido bastante, a gente escuta muito falar a respeito da sustentabilidade. Mas o que a sustentabilidade tem a ver com gestão de estoques, professora? Bom, tem tudo a ver. O desperdício está presente nas organizações, está presente na nossa casa, está presente na nossa escola, está presente em todos os lugares. Então, as empresas hoje, elas estão buscando ser mais sustentáveis. Então, elas querem trabalhar a questão do desperdício. O desperdício é algo ruim. É custo para a organização, né? Então, ninguém quer ver sendo desperdiçado nada, ninguém quer ver sendo desperdiçado seu capital. Então, as empresas, elas têm trabalhado, né, a questão da sustentabilidade. Essas empresas que trabalham com movimentação, elas trabalham muito com papelão, a reciclagem do papelão, a reciclagem do isopor. Então, para quê? Para que não haja um desperdício tão grande. Então, as empresas, hoje em dia, elas já estão buscando ser um pouco mais sustentáveis nas suas atitudes, nas suas ações. Então, é interessantíssimo esse assunto sustentabilidade versus desperdício. Por quê? Porque é algo que está sendo cobrado mais ultimamente. A população está cobrando mais, nós estamos cobrando mais para que as empresas sejam cada vez mais sustentáveis. Então, é uma cobrança nossa da sociedade com relação às organizações. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso terceiro e último encontro. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi proveitoso para mim. É uma experiência nova. Essa questão não de AD, que AD já é uma coisa que eu trabalhava antes, mas essa questão de estar em contato, gravando a aula para vocês, estarem vendo aí no município de vocês, ok? Então, muito obrigada, agradeço de coração o convite e eu vou estar aí no professorivanaerta@gmail.com para vocês tirarem as dúvidas, ok? Muito obrigada e até mais.